mas só para você saber que vão ser cultos um pouco diferentes, mas nesse primeiro culto você vai ter que me engolir. Porque sabendo que hoje é horário de verão e há às vezes essa confusão de horário e tal, então o pastor Mark viria aqui no primeiro culto também. Eu falei para ele: não, pastor, fica um pouquinho mais, descansa, deixa que eu prego lá no primeiro culto, um culto normalmente um pouco menor e talvez haja uma confusão aí, sempre há uma confusão com essa troca de horário, início do horário de verão e tal, mas graças a Deus porque você está aqui. Na verdade, estamos com mais gente do que eu pensava. Graças a Deus. E eu não vou dar ainda sequência. Eu comecei uma série antes de viajar aqui sobre o tema basicamente é sobre realidades da nova criatura, quem nós somos em Cristo, que nós possuímos em Cristo, que nós podemos em Cristo. Mas eu não vou continuar essa sequência hoje, porque como eu não vou pregar nos outros cultos, eu não quero que o resto da igreja fique sem pegar a sequência disso aí. E eu quero falar um pouquinho para você sobre dons do Espírito Santo. Sobre a necessidade que nós como igreja, como crentes, como cristãos em Cristo, que nós precisamos de cultivar os dons do Espírito Santo. E que benefício isso tem para nós? Qual é a vantagem que existe para mim em cultivar os dons do Espírito, buscar os dons do Espírito? O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, esclarecendo sobre os dons, ensinando sobre os dons, e em especial dentro da igreja, a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto sobre os dons, é porque, entre outras coisas, a igreja de Corinto havia mandado para o apóstolo Paulo uma carta com uma série de dúvidas. Por isso, em especial 1 Coríntios, é a epístola mais difícil de se interpretar de todo o Novo Testamento. Porque não é uma epístola que fale de um único assunto. Ela fala sobre dezenas de assuntos diferentes. Comidas sacrificadas a ídolos, dízimos e ofertas, ordem do culto. Fala sobre tantas coisas diferentes, porque eram dúvidas que aquele povo tinha e mandaram para o apóstolo Paulo. E ele escreve de volta para tentar sanar essas dúvidas. E uma das dúvidas que eles tinham era em relação à manifestação dos dons do Espírito, em especial durante o culto, durante o encontro da igreja. E o apóstolo Paulo, entre outras coisas, diz para eles que eles deveriam buscar os dons com zelo, procurar os melhores dons, procurar os dons com zelo. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando diz isso, procurem com zelo os dons do Espírito. Ele está dizendo: olha, os dons do Espírito Santo são concedidos pelo Espírito Santo, conforme lhe apraz, porém, não cai sobre a sua cabeça como se fosse fruta madura caindo do pé. Você não fica debaixo do pé esperando a fruta amadurecer e cair na sua cabeça. Você não fica debaixo do pé com uma cestinha na mão, dizendo: bem, na hora que a fruta cair, eu colho. Não, você tem que ter uma atitude ativa de ir até a árvore, subir na árvore, colher o fruto. E ele fala: busquem com zelo os dons. Ou seja, não fique esperando que o Espírito Santo venha sobre você e você nem sequer sabe que de repente vai ser usado para profetizar na vida de alguém. Busque esse dom, fale com Deus, ore a Deus, peça a Deus o dom. Porque o objetivo do dom, em primeiro lugar, é a edificação da igreja. Quando você é usado com o dom, outras pessoas são edificadas. Essa pessoa que está do seu lado, quando você se deixa usar por Deus, por exemplo, com o dom de profecia, que é uma palavra que vem do coração de Deus para edificar, para confortar, para consolar, não para prever o futuro, mas para animar. Tradicionalmente, nas igrejas carismáticas e pentecostais, o dom de profecia tem sido entendido como um dom para prever futuro. Eis que assim te diz o Senhor: te vejo num avião, indo para a China para ser missionário. As pessoas pensam que isso é profecia. Isso não é profecia. Isso é profecia no contexto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os dons que revelam alguma coisa são a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, além do discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria que fala de coisas do futuro, a palavra de conhecimento que fala de coisas do passado, e o discernimento do espírito, que é a capacidade de você discernir o espírito que está em ação. Se é o Espírito de Deus, se é um espírito diabólico, ou até mesmo de enxergar dentro do mundo espiritual, e ver anjos, demônios, e ver, ter uma visão da parte de Deus do que irá acontecer.
Isso são esses 3 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Mas a palavra profética, o dom de profecia, não tem nada a ver com previsão de futuro. O apóstolo Paulo diz que aquele que profetiza, ele traz uma palavra de encorajamento, de ânimo, de força. Então é importante que você seja usado por Deus. De repente estar no meio de uma situação, de um culto, ou mesmo fora de um culto, e você sentir de Deus, vá ali e fale com aquela pessoa, que o problema dela vai ser resolvido. Mas, Deus, será que ela está realmente com problema? Meu filho, eu não tenho tempo para te explicar tudo. Só vá lá e diga para ela que Deus está no controle. Diga para ela que Deus vai trazer a resposta. De que ela não desanime, de que ela não desista, mas que ela continue servindo a Deus com alegria. Quando você sente essa inspiração e obedece, e vai lá e fala com a pessoa, isso traz encorajamento para a pessoa. Amém? E isso precisa fluir na igreja. E os 2 dons que o apóstolo Paulo mais enfatiza justamente são línguas e profecia. Porque a igreja nós precisamos de nos encorajar uns aos outros. Amém? O culto não é para outra coisa, a não ser para que você seja encorajado a viver pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir a pregação da palavra. O culto não é para que você chegue aqui e seja disciplinado. No culto você também é disciplinado? Sim. Não porque o pastor dá uma cajadada na sua cabeça, mas porque a palavra de Deus, ela nos disciplina. Ela nos coloca no eixo certo. Ela nos coloca no trilho correto. E isso é o que é disciplinar. A palavra disciplina, no grego do Novo Testamento, é paideno. E paideno significa treinar uma criança. Você não treina uma criança dando pauladas na cabeça da criança. Com isso você traumatiza a criança. Você deixa a criança com medo. Você deixa a criança complexada. Você deixa a criança inferiorizada. Você deixa a criança com problemas psicológicos. Como é que você faz? Você treina a criança. Você adverte, você alerta, você ensina a criança. E é assim que Deus nos disciplina, através da pregação da palavra. Exatamente agora, você está sendo disciplinado pelo Senhor. Treinado pelo Senhor. Orientado pelo Senhor. Em princípio agora em relação aos dons do Espírito, em especial ao dom de línguas e de profecia, que são 2 dons, assim como os outros dons, dados à igreja para edificação, não para alguém manipular a vida de outro. Não, eu vou prever o futuro da vida dessa pessoa, e essa pessoa vai ficar na minha mão, ela vai fazer tudo o que eu quiser. Não, isso não vem de Deus, isso vem do inferno, embora aconteça em muitas igrejas. E nós precisamos dar espaço para os dons do Espírito, e buscar os dons do Espírito. Amém, gente? Buscar com zelo. Então eu quero falar para você sobre esse avivamento que precisa acontecer na nossa vida pessoal. Não se preocupe com o avivamento da igreja. Avivamento tem que ser algo pessoal. Eu quero ser avivado. Se a minha igreja for avivada, vai ser uma bênção, mas eu quero ser avivado. E avivamento é um movimento constante e contínuo do Espírito na vida daquele que busca. Não é um surto. Há pessoas que veem avivamento como surtos. A igreja está passando por um avivamento. O avivamento na igreja naquela época foi tão bom. Tivemos um avivamento. Naquela época estava todo mundo empolgado, animado. Todo mundo cantava, pulava, mas o avivamento passou. Avivamento não foi feito para passar. Avivamento foi feito para vir e ficar. Amém? Mas o avivamento começa na minha vida individual, pessoal. Eu não posso ficar esperando acontecer na igreja. Eu preciso ser a pessoa, o alvo do avivamento. Amém? 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo falando sobre o dom de línguas e também de profecia, ele diz, de sorte que as línguas constituem um sinal. Diga isso, as línguas são um sinal. Sinal de quê? Afinal de contas, elas são um sinal de quê? Elas são o sinal de que de que aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Qual é o parâmetro que eu tenho para me avaliar e saber que eu fui realmente batizado com o Espírito Santo? O dom de línguas. Eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não acho que eu fui. Eu não sinto que eu fui. Eu sei que eu fui, porque no dia em que houve a busca, em que eu fui lá na frente, o pastor orou, ou eu estava em casa, e eu estava buscando, orando, eu falei em línguas estranhas.
Quando eu falo em línguas estranhas, eu sei, eu não acho, eu não suponho, eu não penso. Eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo, porque pela fé eu falei em línguas. E por que que eu passo esse critério para você? Porque esse é o critério bíblico. Dentro do livro de Atos, aonde acontece o primeiro Pentecostes, qual foi o sinal que os apóstolos receberam de que todos eles tinham sido batizados com o Espírito Santo? Todos eles falaram em línguas. Eles, e obviamente era um grupo de 120 pessoas, todos eles falaram em línguas. Não houve ali ninguém que ficasse fora desse parâmetro. Todos eles falaram em línguas, todos os 120, todos falaram em línguas. Quem era muito espiritual, quem era pouco espiritual, quem era extremamente manso como João, mas quem era extremamente estourado como Pedro. O Espírito Santo não veio somente sobre os ultra espirituais, veio sobre todos eles, todos eles. Ali estava Maria, mãe de Jesus, estava ali Maria Madalena, estava ali Pedro, Tiago, João, todos eles estavam ali, incluindo Tomé, até Tomé, Tomé, o grande homem de dúvidas, até ele estava no meio dos 120 e foi batizado com o Espírito Santo. Porque é um dom, é um presente de Deus para nós. Não é uma recompensa. Amém, gente? O batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, não é uma recompensa para aqueles que oram muito, para aqueles que já jejuaram, para aqueles que subiram no monte. Não, é um presente de Deus para nós. Com um objetivo claro, de que nós sejamos edificados. E esse é o sinal que a igreja tem, é o sinal que o crente tem, é o sinal que o cristão tem, de que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. E ele diz, constitui um sinal não simplesmente para os crentes, mas para os incrédulos. Porém, a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, ou seja, pessoas que não têm conhecimento profundo dessa doutrina, ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, alguém que não conhece a doutrina da palavra, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e há ainda outra interpretação. Seja tudo, porém, feito para edificação. Para edificação. Qual é o objetivo de Deus dar a você uma palavra de sabedoria? Algo que revela um futuro, um plano futuro para a vida de alguém, para a vida de uma pessoa, de um irmão que possa estar do seu lado. Qual é o objetivo de Deus dar isso para você? Ah, pastor, é para que a pessoa veja que Deus está ali, que Ele me usa poderosamente. Então aquele irmão me respeite um pouco mais. Não, é para que ele seja edificado. É para que ele seja edificado, não é para que você seja mais respeitado, mas para que a pessoa seja edificada. Qual é o objetivo de você trazer uma palavra profética para animar, encorajar, fortalecer? É para que aquela pessoa que recebe aquela palavra da sua parte seja edificada, seja abençoada, seja animada, seja encorajada, seja fortalecida. Amém? Os dons do Espírito Santo são o que embelezam a noiva de Cristo. Os dons do Espírito Santo, eles embelezam a noiva e preparam a noiva para se encontrar com o noivo. Esse é um objetivo que a igreja desconhece. Os dons do Espírito Santo, eles adornam a noiva, eles embelezam a noiva, eles preparam a noiva para se encontrar com o noivo. Há uma imagem a respeito disso no Antigo Testamento, que a gente precisa conhecer, que é em Gênesis capítulo 24. Se você for ler, eu não vou colocar todos os versículos para a gente ganhar tempo, mas você depois pode ler em casa Gênesis capítulo 24, que é exatamente a história do casamento de Isaac e Rebeca. Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão, que vai se casar com Rebeca. Mas como é que essa história acontece? Eu fiz um resumo aqui da história para você entender, porque tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Aponta para Jesus e o relacionamento de Jesus com a igreja. Amém, gente? No Antigo Testamento nós temos símbolos
tipos e sombras que apontam para Jesus, que apontam para os dias de hoje da nova aliança. Então olha só essa história, como é que ela discorre. Abraão, ele pega o seu servo mais antigo, seu servo mais chegado e fiel, que era um homem chamado Eliezer, e manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac. Então Eliezer sai e vai para uma terra distante buscar uma noiva. Até aqui, nós temos 3 personagens. Abraão, que é o pai, que representa Deus Pai. Nós temos aí Isaac, que é o filho, que representa, que aponta para Jesus. Ele é um símbolo aqui do filho, que é um filho amado, que é um filho da promessa. E nós temos Eliezer, que é o servo fiel, que é como uma espécie de procurador do pai. Ele recebe do pai a procuração, a autorização para ir buscar uma noiva para Isaac. Então Eliezer, quem é Eliezer? Eliezer, ele é um representante, é um símbolo que aponta, representa o Espírito Santo. Então o nome Eliezer, no Antigo Testamento Eliezer, no hebraico Eliezer, mas que no grego seria Lázaro, o nosso querido conhecido Lázaro, que ressuscitou, o nome dele em hebraico seria Eliezer. O nome Eliezer, você pode partir esse nome em 2 partes. Eliezer. Eli significa o Senhor. Lembra que Jesus, na cruz do Calvário, clamou Eli, Eli, lema sabachthani. Quer dizer, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eli significa o Senhor. Ezer significa ajuda em hebraico. O termo Ezer significa ajuda. Então, Eliezer significa o Senhor é o meu ajudador. Eliezer é um símbolo do Espírito Santo, o nosso ajudador. A Bíblia descreve Jesus usando uma palavra grega, parakletos, que significa o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso ajudador. Então Eliezer, ele é esse ajudador de Abraão, o pai, que vai buscar uma noiva para Isaac, o filho. E aí o pai, Abraão, mandou um ajudador, Eliezer, que é o Espírito Santo, encontrar uma noiva para o filho, que é Isaac. E a noiva, obviamente, que ela representa a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós somos a noiva do Filho de Deus. Surge aí então uma nova personagem, que é Rebeca, que é a noiva que aponta para Jesus, para a igreja, que fala sobre a igreja. E ela, Rebeca, foi convencida por Eliezer a se casar com Isaac, mesmo sem nunca ter visto Isaac. Quando você lê Gênesis 24, você vê que Rebeca, ela aceitou casar com Isaac, sem saber se Isaac era bonito ou feio, alto ou baixo, gordo ou magro, atlético ou pançudo. Ela não sabia. Mas Eliezer, o representante do Espírito Santo, convenceu essa noiva a casar com esse noivo, mesmo sem nunca tê-lo visto. Assim como nós fomos convencidos a nos unir a Jesus, sem nunca ter visto a Jesus. Amém? Nós não vimos Jesus face a face, mas nós o amamos tremendamente a ponto de estarmos casados com Ele. Amém? E sermos chamados de noiva de Cristo. O servo Eliezer, ele pergunta a Deus quem seria a mulher a quem ele deveria escolher. Ele pede, Senhor, me manda um sinal, como é que eu vou escolher? Ele chega diante de um poço, tem uma porção de jovens ali, moças trazendo os seus animais para beber água, e ele olha para aquelas moças e diz, Senhor, quem será essa jovem? E Deus mostra para ele que seria então Rebeca. E ele vai a Rebeca, na maior cara de pau, sem nunca ter visto, sem nunca conhecer, e ele pergunta a ela, ele descreve, olha Rebeca, eu sou o enviado de Abraão, e o meu senhor é um senhor de muitas posses, e ele está procurando uma noiva, e Deus me mostrou que você é a pessoa, você é a menina para casar com o filho dele, com Isaac. Você vai comigo, você irá, você topa entrar nesse esquema aí, e ela afirma com os seus lábios que sim, ela espontaneamente diz que sim. Eliezer não raptou a jovem, Eliezer não raptou Rebeca, Eliezer não deu uma chave de braço em Rebeca,
Eliezer não mentiu para Rebeca para que ela fosse, chegasse lá e dissesse: ah, mas não foi isso que você me contou, a história que você me disse era outra. Eliezer, ele apenas disse como seria a coisa toda, descreveu quem era Isaac, e Rebeca disse sim, espontaneamente. Amém? Assim como nenhum de nós está aqui porque levou uma chave de braço, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o Senhor. Amém? De que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso é importante saber que Deus nos escolheu e nos chamou. Mas Ele não nos forçou a casar com Jesus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, mas nós precisamos também escolher e aceitar a escolha de Deus. Você está aqui hoje porque você escolheu a Deus. Porque o Espírito Santo apenas, Ele te mostrou, esse é o melhor caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o noivo separado para você. Você é a noiva para Jesus, mas você aceita e você teve que dizer sim. Você não está aqui porque você disse: pastor, eu estou aqui, mas foi contra a minha vontade. Mas não se pode fugir da vontade do Senhor. Quando Ele traz mesmo. Quando Ele pega a gente, não tem para onde fugir. Ao contrário, se você quiser fugir, Jonas fugiu. E poderia estar fugindo até hoje. Poderia ter morrido fugindo de Deus. Na antiga aliança, as coisas funcionavam de um modo um pouco diferente. Então Deus foi um pouco mais radical com ele. Na nova aliança, você pode continuar fugindo o quanto você quiser. Deus vai continuar atrás de você, mas Ele não vai torcer o seu braço. Ele vai continuar te amando, Ele vai continuar te perseguindo, tentando te convencer a voltar. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará, Ele não vai desistir de você. Ainda que você diga: Deus, eu desisto de você, Ele vai continuar atrás de você como um noivo apaixonado. Já viu aquele noivo apaixonado que a noiva dá um chute nele e ele continua trazendo flores, batendo na campainha, tentando dar presentes. Ela bate a porta na cara dele e vai embora, não me enche a paciência. Mas ele volta no dia seguinte trazendo de novo rosas, trazendo presente, tentando convencê-la, e aí as amigas perguntam: mas vem cá, esse camarada, você já não acabou com ele, já tem 2 anos e meio, mas ele continua todo dia telefonando, batendo na minha porta, insistindo, querendo voltar. Deus é assim e é pior ainda. Ele não desiste de você, mas Ele não torce o seu braço, você tem que dizer sim para Ele. Amém? Então a Bíblia nos diz que Eliezer, como sinal do noivado, quando Rebeca disse sim, ele colocou sobre Rebeca uma série de enfeites. Ele colocou um pendente, é assim que a Bíblia descreve, um pendente no nariz de Rebeca. Traduzindo para a linguagem de hoje, um piercing. Botou-lhe um piercing, um argolão no nariz. Deu a ela braceletes, que são pulseiras, e roupas novas e outras joias de ouro e de prata. O que simbolizam esses presentes? Pendente no nariz, braceletes, roupa nova, joias, ouro e prata. O que esses enfeites todos representam? Esses são os dons do Espírito. A palavra dom, no grego do Novo Testamento, é carisma. E carisma significa dom, presente. Eliezer presenteou Rebeca. Rebeca é símbolo da igreja, Eliezer, símbolo do Espírito Santo. Ele presenteou Rebeca, os dons do Espírito dados à igreja. Amém? Diga isso: os dons do Espírito são um presente de Deus, dado a nós, para nossa própria edificação. Amém? Olha, você pode perguntar para qualquer mulher, como é que ela se acha mais bonita? Sem joias ou com joias? O que as mulheres... Olha, até a risadinha delas. Pastor, o que o senhor acha? O que o senhor acha? Com maquiagem ou sem maquiagem? Com joias ou sem joias? Pastor, somos crentes, vamos à igreja sem joia, sem maquiagem, na humildade. Pelo amor de Deus, não me apareça aqui assim. Vá para outra igreja qualquer, mas não me apareça aqui assim. Venha para cá arrumada, maquiada, bonita, com o cabelo ajeitado, escovado, na chapinha, seja no que for, na escova progressiva, bem pintado, bem ajeitado, com joias, com bracelete, com piercing, com o que for, mas venha ajeitada, venha arrumada. Amém? Em especial as solteiras, aleluia. Senão você não arranja marido, não adianta orar, Senhor, manda aquele varão maravilhoso. Não adianta orar se você não se arrumar.
Você aparece aqui feito uma mocreia, não adianta, não tem santo no mundo que vai olhar para, vou me apaixonar por esta jovem, porque vejo que ela é tão espiritual, descabelada, sem maquiagem, a perna não está depilada, nem as axilas, que jovem espiritual, maravilhosa, não tem uma joia, que coisa, é com ela que eu quero casar. Mentira, vai ficar solteira. Não me apareça aqui desgrenhada desse jeito. Mocreia, sai para lá em nome de Jesus. Não venha para cá ajeitada, arrumada, bonita, linda, maravilhosa. Amém? Porque os enfeites espirituais que Deus tem para nós não são braceletes, não são pulseiras, não é piercing. Os enfeites que Deus tem para nós, as joias espirituais que Deus tem para nós, são os dons do Espírito. Amém? Línguas, profecias. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, em capítulo 1, nos versículos 6 e 7, ele diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom. Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Quando eu leio isso aqui, eu tenho que perguntar, que razão era essa a qual o apóstolo Paulo se referia? Por esta razão, eu admoesto, eu encorajo você, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em você. Que razão é essa? A razão está explicada no versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim, ele começa saudando Timóteo, etc e tal, mas no versículo 4 ele diz assim: Timóteo, lembrado das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Então a razão pela qual ele encoraja Timóteo a reavivar o dom do Espírito, que ele sabia que Timóteo tinha, os dons do Espírito, ele diz: Timóteo, reavive esse dom, porque eu estou lembrado das lágrimas. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, era um cara muito jovem, e o apóstolo Paulo está escrevendo para ele, para encorajá-lo a pastorear a igreja e não desanimar. E ele diz: Timóteo, eu sei que você no ministério tem tido lágrimas, eu sei que você na vida pode ter lágrimas, enfrentar barreiras, dificuldades, problemas. Todos nós aqui enfrentamos dificuldades e problemas no nosso dia a dia. Então, o encorajamento que o apóstolo Paulo deu para Timóteo é o mesmo que eu dou para você. Reavive o dom do Espírito que há em você. Reavive o dom do Espírito que há em você. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei, Timóteo, que você tem motivos de lágrimas. Não é fácil, o ministério não é fácil. Você está enfrentando aí uma luta muito grande. Há perseguições, há dificuldades. Mas reavive o dom para que você seja fortalecido. Reavive o dom do Espírito que há em você. Então o apóstolo Paulo, ele diz: por essa razão, uma vez que há sofrimentos, lágrimas, dificuldades, reavive o dom, eu admoesto, eu encorajo que você reavive o dom do Espírito Santo que há em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, se você ficar focado nas lágrimas, isso vai fazer com que o inferno tire vantagem de você e traga sobre você espírito de medo ou de covardia. E você vai começar a ficar encolhido num canto, com medo do dia a dia. Não quero nem ir à igreja porque é muito difícil. Não, Timóteo, eu admoesto você para que você reavive o dom do Espírito que há em você, porque eu estou lembrado das tuas lágrimas. Não fique focado nas lágrimas. Quanto mais lágrimas houver, quanto mais problemas houver, mais você precisa reavivar o dom do Espírito em você, para espantar o espírito de medo e covardia. Amém? Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aleluia, gente. Covardia ou medo, covardia aqui é sinônimo de medo. E esse espírito é o oposto do espírito de poder, amor e moderação. Você está entendendo que são dois espíritos opostos? O espírito de medo e um outro espírito que há sobre nós, que é um espírito que provoca em nós poder de Deus, o fluir do poder de Deus, o amor de Deus fluindo em nós, e de moderação, que significa uma mente sadia. Deus quer você com uma mente sadia, não com uma mente tomada pela síndrome do pânico, não uma mente tomada pelo receio do futuro.
com medo do que virá amanhã. Como será o amanhã? Pastor, essa música está sempre na minha cabeça. Como será o amanhã? Porque a gente não sabe o futuro, a gente não sabe, será que eu vou conseguir sobreviver no futuro? Porque sabe como é que é, pastor? A gente vai pagando essa aposentadoriazinha do INSS, mas aí não chega no futuro, a gente paga 10 salários, na hora de receber só recebe um, e a vida fica difícil, e tal, e a gente vai pagando uma aposentadoria privada, mas de repente o banco vai à falência, ou o dono do banco foge com a grana, e a gente fica sem nada. Como é que será o amanhã, o futuro? Meus filhos, eu estou pensando nos netos, não, como será o amanhã? Teu futuro está nas mãos do Senhor. O teu futuro está nas mãos, diga isso, levante uma das suas mãos e diga isso: o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. O meu futuro está nas mãos de Deus. O meu futuro será um futuro abençoado, porque ele está nas mãos do Deus vivo. Diga isso: meu futuro será abençoado, porque ele está nas mãos do Deus vivo. Aleluia! Moderação no grego é a palavra sofronismos, que significa uma mente disciplinada, equilibrada e sóbria. E sofronismos, você também pode partir essa palavra em dois. Sofronismos vem de sozo, que é a palavra traduzida como salvação, e vem de fren, que significa a mente racional, ou seja, uma mente que flui na salvação, uma mente que flui no poder da salvação. Sozo, salvo, curado, liberto, vitorioso, próspero. Essa é a mente que Deus quer que você tenha. Não uma mente lotada de medo, de receio, não uma mente com medo do futuro, mas uma mente que sabe que é uma mente equilibrada, uma mente sadia, uma mente que flui no poder da salvação. Amém, gente? Aleluia! Nós precisamos de uma mente que opere dentro da revelação da salvação, uma mente que salva da depressão, que é salva da depressão, que é salva da angústia, dos pensamentos negativos. Essa é a mente que Deus quer que você possua. Amém? Presta atenção que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você quer ter uma mente sadia? Reavives o dom do Espírito que há em você pela imposição das minhas mãos. Olha a ligação que o apóstolo Paulo está fazendo entre os dons do Espírito e uma mente equilibrada. Uma mente que não é vencida pela angústia, pelo medo, pela síndrome do pânico. Reavives o dom. Ele não está dizendo: Timóteo, procura um bom psicólogo, porque você está precisando de terapia. Não. Reavives o dom do Espírito que há em você. Reavives o dom. Aleluia. E como é que isso acontece? Como é que esse reavivamento acontece? Que provoca em mim a manifestação dessa paz, dessa alegria, dessa mente sadia, que expulsa o espírito de medo, de angústia, e coloca em mim um espírito de amor, de poder, de moderação, de uma mente equilibrada. Como é que isso acontece? Duas coisas. Primeiro, eu preciso renovar a minha mente na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias na palavra. Eu preciso ler, estudar, meditar na palavra todos os dias. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso reavivar o dom de Deus na minha vida. Eu preciso reavivar o dom de Deus na minha vida. Aleluia. Veja só, o apóstolo Paulo, ele trata o medo como um espírito. Ele não diz que o medo é um sentimento, mas que o medo é um espírito. E ele mesmo diz que o espírito oposto ao medo é o espírito de poder, de amor e de moderação, de uma mente equilibrada. São fatores espirituais, você está entendendo isso? Ah, pastor, eu estou debaixo, eu estou tomando remédio para síndrome do pânico. Ok, mas entenda que a síndrome do pânico não é simplesmente um estado mental, é um estado espiritual. Ela envolve um estado espiritual. Ela tem uma consequência no mundo emocional, mas ela envolve algo no mundo do espírito. Amém? Então, ao avivar o dom de Deus na sua vida, o espírito de medo com todas as suas mazelas vai embora. E quanto mais você aviva o dom, lendo a palavra, meditando na palavra, renovando somente na palavra, e em especial orando em línguas, quanto mais você faz isso, mais flui poder na sua vida, mais flui o amor de Deus na sua vida, e mais mente equilibrada você tem. Por isso a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma, ela conserta, equilibra
a mente. Alma, no grego é psique, mente. A palavra do Senhor é perfeita e ela conserta a alma. Ela ajusta a mente. Amém, gente? Aleluia. Mas como é que eu sei que esse dom que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, citado em 1 Timóteo 6 e 7, é realmente o dom de línguas, o dom do Espírito Santo? Eu sei que Romanos 5,17, por exemplo, fala do dom da justiça. Efésios 4,7 fala do dom de Cristo. Atos 2,38 fala do dom do Espírito Santo. Que dom, então? E de qual desses dons o apóstolo Paulo está falando? Essa palavra dom, que aparece nesses textos de Romanos, Efésios e Atos, é a palavra doria. E doria se refere à pessoa de Cristo ou à pessoa do Espírito Santo. A palavra que o apóstolo Paulo usa em 1 Timóteo não é doria. A palavra que o apóstolo Paulo usa é carisma. E carisma são os dons do Espírito. Línguas, profecia, interpretação de línguas, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Qual é o encorajamento que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo? Timóteo, ore em línguas todos os dias. Ore, avive o dom. Por que eu posso garantir para você que o apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo a orar em línguas? Porque de todos os 9 dons do Espírito, de todos os 9 dons, línguas estranhas, interpretação de línguas, profecia, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, curas e operação de milagres. Desses 9, só um está debaixo do meu controle total. É o falar em línguas. Para profetizar, eu preciso de uma inspiração direta do Espírito. Para falar para você uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, eu preciso de uma inspiração direta do Espírito. Eu não posso inventar alguma coisa nesse sentido. Para trazer para você uma palavra de revelação, eu preciso de uma revelação do Espírito. Mas para falar em línguas, eu decido falar. Eu decido falar. Então, quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, reavives o dom, é como se ele estivesse dizendo: meu filho, ore em línguas todos os dias, e sobrenaturalmente, de forma sobrenatural, você terá fluindo na sua vida mais do poder de Deus. E poder de Deus fala sobre poder para prosperar, poder para alcançar vitória em todas as áreas e necessidades que você tem, poder para orar pelos enfermos e eles serem curados. Você terá mais do poder de Deus fluindo na sua vida. Você terá mais do amor de Deus fluindo na sua vida. Quanto mais do amor de Deus fluir na sua vida, mais fácil será para você amar o teu próximo, perdoar quem te ofende. Por que nós temos às vezes dificuldade em perdoar quem nos ofende? Porque falta um fluir maior do amor de Deus em nós. Você quer simplesmente obedecer a Deus em perdoar o próximo? Todo mundo quer, não é verdade? Mas por que poucos conseguem? Porque muitas vezes falta o fluir desse amor em nós, removendo de nós rancor, ira, ressentimento e colocando em nós o perdão de Cristo por alguém que nos ofende. Quando eu falo em línguas e oro em línguas todos os dias, esse fluir do amor se intensifica e se torna mais fácil amar o meu próximo e perdoar quem me ofende. E mais, quanto mais eu oro em línguas, mais sadia a minha mente se torna. Embora eu não entenda o que eu diga quando eu oro em línguas, porque a Bíblia diz que ninguém o entende, nem mesmo quem ora, mas eu oro em línguas pela fé. Não porque eu entendo ou deixo de entender, mas porque eu creio que Deus tem para mim uma vida abençoada, uma mente equilibrada, um fluxo infinito e infindável do amor dele e uma manifestação diária do seu poder sobre a minha vida. Amém? Quantos aqui querem ter uma manifestação diária do poder de Deus? Um fluir contínuo do amor de Deus numa intensidade cada vez maior. Uma mente equilibrada, livre da opressão do medo. Aleluia. Meu irmão, eu quero orar por você nessa manhã.
Eu quero lembrar para você o seguinte: o diabo não tem poupado ninguém nas igrejas. E aquilo que nós vemos nas igrejas, muitas vezes nos deixa chocados, de saber que dentro da igreja do Senhor Jesus, há pessoas sofrendo com síndrome do pânico. Muitas vezes não conseguem mais sequer ir à igreja, porque não conseguem sair de casa, porque o pânico, que é um medo no seu mais elevado grau, as impede. Racionalmente elas sabem, não há razão nenhuma para eu ter medo, mas de uma forma inexplicável elas não conseguem sair de casa nem para pegar um ônibus, às vezes nem para ir à padaria comprar um pão. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã, há anos atrás. Eu era recém-convertido ainda não se chamava, não se reconhecia a chamada síndrome do pânico, mas hoje em dia eu olho para trás e eu sei que o que aquela irmã teve era exatamente a síndrome do pânico no seu mais alto grau. Ela dizia: eu simplesmente cheguei num ponto em que eu tinha medo, pavor de sair da minha casa para ir à padaria que era exatamente ao lado da minha casa, exatamente ao lado. Eu tinha medo de sair. Se eu racionalmente eu sabia, não tinha lógica naquilo. Ela dizia: eu ia, não, mas eu preciso ir, eu vou, não tem razão de ser esse medo. Mas quando ela se aproximava do portão, ela começava a tremer, e ela voltava para dentro de casa, e ela não conseguia ir ao lado para comprar um pão. Aí um dia ela ouviu a pregação do evangelho pela rádio, na rádio. E quando ela escutou a rádio, na antiga Rádio Relógio, que eu acho que nem sei se ainda existe, ela escutou a pregação do evangelho na antiga Rádio Relógio. No dia que ela ouviu aquela pregação, ela creu, aquele pânico foi embora. Ela não conseguia sair de casa para visitar os netos. Ela tinha paixão pelos netos, não conseguia ver os netos. Naquele dia, aquela síndrome acabou, ela foi liberta. O que mostra que havia, na verdade, um componente espiritual fortíssimo. Ela poderia tomar os remédios que ela quisesse, que o psiquiatra quisesse, que os médicos quisessem, e aquele espírito ia continuar ali, sobre ela, voando, revoando por cima, esperando a oportunidade de voltar e causar os mesmos problemas. Mas o Senhor não quer, não é da vontade de Deus que você fique debaixo dessa opressão. Medo do futuro, medo de sair de casa, medo de perder os bens que você possui. Não, isso é um espírito diabólico. Isso é um espírito diabólico. Como é que a gente escapa da opressão desse espírito? Reavivando o dom do Espírito que há em nós. Pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não, você pode ser hoje, agora. Se você ainda não falou em línguas na sua vida, você pode fazer isso agora. Amém? Vamos todos ficar de pé. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, coloque as suas duas mãos agora sobre o seu peito. Impõe as suas mãos sobre você próprio. E apenas faça essa oração. Diga: Senhor, eu quero ser batizado com o Teu Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas. Eu quero, porque eu sei que o Senhor tem para mim mais do que eu já tenho recebido. Eu quero receber, ó Deus, os enfeites da noiva, para estar preparado para encontrar com o noivo. Eu quero receber o pendente no nariz, os braceletes de prata, de ouro, as roupas novas, esses enfeites que embelezam a noiva, assim como Eliezer deu presentes a Rebeca, a noiva de Isaac. Eu, como noiva de Cristo, quero receber os presentes do Espírito Santo para me encontrar com o noivo, que é Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que ainda não foi batizado com o dom de línguas, receba agora o dom do Espírito Santo. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. E pela fé, abra a sua boca agora e ore em línguas, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo está se derramando agora, batizando agora com o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está derramando o Espírito Santo. Oh, Senhor,
propor uma coisa para você aqui. Você que está buscando aqui o Espírito Santo e ainda não recebeu o dom de línguas, entenda que o mais interessado, o maior interessado em que você ore em línguas, não é o pastor Fragalha, é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas que muitas vezes a gente não ora porque há em nós um bloqueio cultural. Não é um bloqueio espiritual, é um bloqueio cultural. A gente acha estranho, a gente acha esquisito, a gente culturalmente é ensinado que falar em línguas para pessoas preparadas, muito especiais, que jejuaram, que se prepararam. Então não é nada disso, porque o Espírito Santo ele vem sobre você como um presente. Qualquer outra coisa denota um merecimento, denota não um presente, mas uma recompensa. E uma recompensa é uma coisa, um presente é outra. Um presente é dado a você independente de merecimento, independente de obras. Uma recompensa não, uma recompensa exige obras, exige um pacto. Olha, eu te prometo que eu te dou se você fizer isso ou aquilo. Eu te dou esse presente se você fizer isso ou aquilo. Eu te dou o carro se você passar de ano. Eu te dou essa caneta se você passar no concurso. Isso é um presente, é uma recompensa, não é um presente. Um presente é algo que eu dou independente do seu merecimento. Eu te dou porque eu te amo. Ponto final. Só isso. Então remova esse bloqueio pela fé e entenda que o falar é algo que você faz pela fé. Qual é a diferença entre você falando em línguas e um papagaio falando em línguas? A diferença é que o papagaio pode ser treinado para falar em línguas, mas ele não tem fé. Então aquela língua estranha dele não vale nada. Mas você tem fé. Então você tem que ter liberdade e ousadia para abrir a sua boca e falar segundo o Espírito te concede. Pastor, mas isso não faz sentido. Quando eu falo, tem sílabas desconexas que não formam. Quando vem a sílaba K e depois a sílaba Zá, eu junto K com Zá da casa, faz sentido. Mas quando vem Ra, Ba, Shu, não faz sentido. Amém, glória a Deus. Então não se preocupe com o sentido, se preocupe simplesmente em ser edificado. Amém? E entendendo que Deus te dá esse dom porque Ele te ama. Amém? A gente tem ainda um espaço de tempo entre esse culto e o segundo culto. Se você quiser ficar aqui, sentar e continuar buscando a Deus em oração e orar em línguas, fique à vontade. Amém? Quero profetizar para você que essa semana será uma semana de bênçãos, de conquistas e de vitórias em nome de Jesus. Que o Senhor abrirá portas para você, que a face do Senhor estará resplandecendo sobre você, para que assim como Ele te favorece, os homens te favoreçam, e nada te falte em nome de Jesus. E todo mundo que crê diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém.